Então bora dar o pontapé inicial ao vídeo de hoje, falando, obviamente, da estreia, né? Porque ontem foi um treinamento muito importante aí, que praticamente selou ali, né, o time titular para a estreia desse domingo contra a equipe do Santos, né? Lembrando que o Santos não deve contar com o Neymar, né? O Neymar voltou a sentir uma lesão muscular, né? Então a probabilidade é muito pequena, praticamente zero dele viajar para o Rio de Janeiro. Ele deve ficar lá em Santos, né? Fazendo um tratamento intensivo de recuperação para ter condições de voltar aí aos campos na segunda rodada. Então a gente não deve ter aquele duelo tão esperado pela mídia. O mundo inteiro queria ver Coutinho contra Neymar, Neymar contra Coutinho. Provavelmente a gente só deve ver isso aí no segundo turno, se os dois ficarem no Brasil, né? O Neymar não tem contrato com o Santos de longo prazo e a mesma coisa em relação ao Felipe Coutinho, então pode ser que esse duelo nem venha a acontecer. E do lado do Vasco, notícias boas, né, cara? Notícias, primeiro, de recuperações, jogadores que estavam lesionados, como Léo Jardim, Tietê, Felipe Coutinho, Adson, todos liberados, todos treinando normalmente. Inclusive ontem no coletivo a gente teve a presença do Coutinho no time titular do Vasco. Pois é, o Carille aí considerando que a forma física do Coutinho está ok, está aí tranquila para começar a partida desse final de semana, né? Quem vem sendo muito elogiado, né? Muita gente falando que nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro já deve reassumir a vaga de titular. É o Adson também, vem treinando muito bem, né? Parece que ele ganhou cerca de 4 a 5 quilos de força muscular, né? Não ganhou de gordura, não. Tá mais forte, tá mais parrudo. O Adson vai aguentar mais aquelas pancadas, aquelas divididas de bola, que é importante, né? O Adson é um jogador muito franzino, né? E também tivemos mudanças no time, né? Do time que terminou o Campeonato Carioca, naquela derrota para o Flamengo, Vasco não jogando nada. Para a estreia do Campeonato Brasileiro, a gente deve ter 3 alterações. Primeiro, na zaga, a entrada do Maurício Lemos na vaga do Lucas Freitas. Segundo, no meio de campo, a gente deve ter ali a entrada do Paulinho no time titular, né? Ao lado do Hugo Moura ali, o Hugo Moura de primeiro volante, Paulinho jogando ali como segundo homem de meio de campo. E a terceira mudança no ataque, a gente deve ter a saída do Ryan, que voltou bem da seleção brasileira, fez gol, deu assistência, mas parece que o Ryan perdeu espaço pro Benjamin Garré. Parece que o Garré recompõe com um pouco mais de intensidade e parece que o Garré vem jogando aí mais próximo do Nuno e do Coutinho, né? Fortalecendo esse sistema de meio de campo ali que o Carille quer fortalecer, quer trazer mais intensidade, né? Quer um meio de campo ali com mais força de marcação, fazendo com que o Coutinho tenha mais liberdade, né? De criar, de finalizar e dar assistências aí desde o começo da competição. Então a tendência, né? Que o time titular do Vasco para esse jogo de domingo comece da seguinte forma: Léo Jardim no gol, nas laterais o PH na direita e o Piton na esquerda, são naturalmente os dois titulares, dupla de zaga com João Vitor, que foi aí realmente o melhor zagueiro do Vasco na temporada até o momento, acho que evoluiu o João Vitor de 2024 para 2025, teve uma certa melhora, ao lado dele o Maurício Lemos, que eu vou falar para vocês, se jogar a bola que ele sabe jogar e não tiver problema de lesão, vai ser uma ótima dupla de zaga aí, se Deus quiser, para esse Campeonato Brasileiro. Meio de campo a gente deve ter Hugo Moura, que completou 50 jogos com a camisa do Vasco. Paulinho, lembrando que o meio de campo, essa segunda vaga de meio de campo do Vasco, ela é uma vaga muito disputada. Tem Paulinho, Jair, Tietê, Matheus Carvalho, Juan Esforza, Souza, então muitos jogadores brigando por essa posição, mas parece que o Paulinho ganhou, né, a vaga aí de titular, ao lado deles ali Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, e ali na frente, né, como eu falei, Benjamin Garré e o Pablo Verratti centralizado. E aí eu pergunto para vocês, gostaram da escalação? Acha que esse time terá condições de bater de frente com o Santos aí sem o Neymar? Lembrando que o Santos vai ter o Soteldo, vai ter o Barreal, vai ter o Rolés, né? É um time encaixado. O time do Santos não é um time ruim, foi um dos times que mais contratou para essa temporada de 2025, né? Fez um Campeonato Paulista ali mediano, né? Mas eu acho que é um time ali que vai dar dor de cabeça no Campeonato Brasileiro para muita gente. Agora a questão é, será que temos condições de estrear com vitória, jogando em casa, em São Januário, né, sob o olhar ali da nossa torcida? Eu acredito que sim, né? Eu torço muito para que esse período de 3 semanas surta um efeito positivo, né? Que o Vasco consiga ganhar
forma física, intensidade, organização, padrão tático e que a gente possa estrear com o pé direito nas duas competições, tanto no Brasileirão no domingo e quanto na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Lembrando a galera que como o Brasileirão vai começar e a Copa Sul-Americana também está começando, a gente tem promoção para vocês lá na Estrela Bet. A Estrela Bet tá dando para você R$30 de graça para você fazer a sua primeira aposta por lá. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Se cadastrou, ganhou R$30. Se você quiser ganhar ainda mais dinheiro, dobrar o valor do seu primeiro depósito, só você depositar qualquer valor acima de R$50 até R$500, que eles vão multiplicar por 2. Botou 50, ganhou 100, mais os 30. Botou 100, ganhou 200, mais os 30. Então corre lá agora. Link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Garanta a sua participação para já estar prontinho para fazer sua apostinha de forma consciente e só para maior de 18 anos aí no Campeonato Brasileiro. Beleza? Seguindo aqui o vídeo agora, vamos falar sobre Pedrinho, né, cara? Pedrinho é um cara que eu amo e às vezes tenho um pouco de impaciência com ele, cara. Eu amo o Pedrinho, que é um cara muito bacana, gente boa, sincero, honesto, é um ídolo do futebol vascaíno, ganhou vários títulos. Como presidente, a gente tem que criticar quando faz besteira, elogia quando tem que elogiar. Só que uma coisa que a gente não pode deixar de falar o Pedrinho é um cara muito sincero. Ele fala realmente o que ele vê, né, o que está acontecendo. E ontem o Pedrinho novamente veio a público, né, e deu uma entrevista, falou sobre vários assuntos. Primeira coisa que o Pedrinho abordou foi a venda dos mandos de campo, né? Eu critiquei o Pedrinho aqui, mas uma crítica construtiva, porque ano passado o Pedrinho criticou que a 777 tinha vendido os mandos de campo do Vasco lá pro Palmeiras, né, lá em Brasília. E agora ele repetiu. Só que aí o Pedrinho ontem falou, cara, vocês têm que entender, a situação financeira do clube é muito complicada e para eu poder pagar tudo em dia, manter salários, tudo acontecendo sem dor de cabeça, foi necessário vender esse mando de campo. E é isso que a gente precisa, Pedrinho. Nada mais que isso, você esclarecer os fatos. Eu, por exemplo, eu sou muito fã de jogos fora do Vasco, fora do Rio. Quem sabe da torcida que a gente tem em Brasília, Manaus, Espírito Santo, sul do Brasil, norte do Brasil. Então eu acho bacana, não acho ruim, desde que tenha um esclarecimento, desde que você venha a público, explique para o torcedor porque isso foi feito. Então, ó, parabéns, é isso aí mesmo, tem que falar, tem que esclarecer e parabéns por essa venda. Parece que vai entrar aí por jogo R$2.500.000 nos cofres do Vasco. Então, excelente, parabéns aí pela sua explicação. E bola pra frente, seguir aí, né? Vamos tocar em outros assuntos. Pedrinho falou também sobre a questão de união. O Pedrinho pediu união da torcida do Vasco. Acho que a torcida do Vasco está um pouco desunida, né? Às vezes um torcedor pensa de uma forma, outro pensa de outra e acaba gerando tumulto. Pediu também união de nós, youtubers. E me coloco nessa, né? Muitas vezes a galera aqui do YouTube briga uma com a outra, fala uma coisa ali, um quer dizer uma coisa, outro quer dizer outra, a galera acaba brigando muito. Eu tento ficar um pouco de lado disso, não gosto de me meter em confusão, mas tá certo, Pedrinho tá certo, porque quem é youtuber, como eu, de certa forma tem uma influência. A gente tem aqui um público de mais de 500 mil espectadores. Então se eu vier aqui e ficar falando besteira de um outro vascaíno, de um outro youtuber, eu vou estar incentivando briga, confusão. Então mais uma vez, parabéns, Pedrinho. Tem que sim clamar pela paz, pela união. O Vasco só vai sair dessa situação se houver união. E não é uma união só dentro dos sócios, só dentro do político, não. É uma união geral, torcida, youtuber, político, torcedor, sócio. Tem que ser uma união total. Que nem aconteceu lá atrás, quando a gente fez aquela associação em massa, tem que acontecer agora novamente. Então parabéns por clamar por essa união, Pedrinho. Você está certíssimo em relação a isso. E também falou sobre o elenco do Vasco. E aí é uma polêmica. Aí o Pedrinho realmente foi para um lado que umas pessoas vão concordar e outras vão discordar. Pedrinho falou que o elenco do Vasco hoje está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. E aí eu pergunto para você, concorda com o Pedrinho ou você discorda do Pedrinho? O que eu posso falar é, o elenco do Vasco hoje está entre os 8 elencos mais caros do futebol brasileiro. Isso sem sombra de dúvida. A folha salarial do Vasco hoje, ela passa ali dos 15 milhões de reais, se eu não me engano. E tá sim, entre os 8 elencos, se eu não me engano, entre os 6 elencos mais caros do futebol brasileiro. Não sei se isso vai ser um reflexo dentro de campo. Acho que a gente tem que esperar para ver. Temos que dar um pouquinho de tempo aí para esse início de competição aí, para a gente poder analisar e entender realmente esse cenário, se o Pedrinho tá certo ou se ele tá errado na sua afirmação. Mas enfim, Pedrinho vindo a público, né? Espero que em algum momento, Pedrinho, venha aqui trocar uma ideia com a gente, vem falar com a gente aqui no canal também, seria muito bacana ter a sua presença aqui mais uma vez, você que já veio aqui no canal uns 3 anos atrás, acho que seria legal, né, trocar uma ideia, conversar e falar pra galera que acompanha aqui o nosso trabalho. Mas, dando sequência aqui ao vídeo, ontem à noite eu consegui conversar
com uma das pessoas que trabalha com o Ryan, atacante, né, da base não, é da base, mas hoje está no profissional, já aí ajudando muito o elenco do Vasco, né, e ele me confirmou que a renovação, né, com o Vasco está praticamente fechada, né, todos os detalhes ali já praticamente acordados entre o clube e o jogador, essa renovação vai ser até o final do ano que vem, mas como a gente já sabe, né, o Ryan deve ser vendido ainda esse ano, né, ou na janela agora no meio do ano, ou na janela do final da temporada, né, o Ryan basicamente renovou o contrato para poder ser vendido, né, e para poder entrar grana nos cofres do Vasco. Então, parabéns pela atitude, né? Ele poderia simplesmente esperar até o meio do ano, não assinar uma renovação com o Vasco e sair de graça, né, sem custos aí para o clube que quisesse ou contratá-lo lá no futebol europeu. E agora, falar sobre atacante, porque ontem tivemos a informação que o jogador Dylan Borreiro, atleta do Fortaleza, né, jogador colombiano, Fortaleza contratou no começo desse ano, teria sido oferecido ao Vasco. A informação que eu tenho não é essa, tá? A informação que eu tenho é que o Vasco fez uma sondagem ao jogador, porém essa situação não evoluiu, né? Parece que o Vasco ali fez apenas ali uma consulta, saber se o jogador estaria livre para negociar, se o Fortaleza teria interesse em prestar o jogador até o final do ano com opção de compra, porém esse nome não teria tido uma aprovação da comissão de futebol ali por parte do Carille, das pessoas ali em torno do Carille para a chegada desse atleta ao Gigante da Colina, né? O Dylan Borreiro tem 23 anos, é empresariado pelo André Curi, né? Que é empresário de outros atletas que vestem a camisa do Vasco nesse momento, mas é um jogador aí que não agradou no Fortaleza. Chegou no começo do ano e praticamente não jogou apenas 6 jogos. Então, cara, se não serve para o Fortaleza, vai servir para o Vasco, com todo o respeito do mundo ao atleta, mas sinceramente não concordo com essa contratação. Quero saber a sua opinião nos comentários, peço aí a ajuda de vocês mais uma vez, deixando aquele joinha, deixando aquele like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para cima, parceiro, porque aqui é Vasco, não vai embora, porque o vídeo continua com Carlos Berbet e o nosso Gustavo Ribeiro analisando aí algumas situações importantes aí desse momento do nosso Vascão. Valeu! Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, tanto no canal Mário Coelho Vasco, como também no MCV Play. Estou aqui com meu amigo Gustavo, né? Gustavo Ribeiro aí, integrante dos canais, assim como eu, o Mário e também o Thiago. Nós normalmente gravamos juntos, né? Por conta da facilidade do horário, perdão, fica mais fácil para os dois. E acho que até gravando em dupla, assim, vai um pouco mais natural, podemos dizer, porque simula, querendo ou não, uma conversa. Simula não, né? Porque a gente está conversando aqui realmente, mas que vocês estejam participando também. Mas vamos ao que interessa, né, Gustavo? Hoje a gente vai falar nesse vídeo da entrevista aí exclusiva que o Pedrinho deu para o nosso amigo, o Joel Silva, né, que está estreando um projeto novo, né, o Colina em Foco, canal aqui no YouTube. Então, se você não segue ainda, você está perdendo, né, conteúdo de qualidade aí do grande amigo Joel Silva, né, conheço, é um cara muito sério, realmente um baita profissional, alcançou a marca aí de 10 mil inscritos, inclusive. Então, se você não segue ainda, siga o amigo Joel e ajude ele aí nesse novo projeto. Mas e aí, Gustavo, a princípio ali, é claro que a gente vai entrar um pouco mais nas declarações e temas que o Pedrinho se aprofundou. O que você tem no geral ali, até para atiçar um pouquinho a galera que nos assiste a respeito aí, tanto dos assuntos como de algumas respostas do Pedrinho. O que você achou, classificou assim um resumo? Achou que ele foi, de certa forma, coerente? Achou que ele foi polêmico, um pouco distante da realidade? Fala, Berbet, fala todo mundo que nos assiste. Eu gosto de ouvir o Pedrinho dando entrevista. Eu acho que até um dos grandes motivos para a gente cobrar mais que o Pedrinho fale com nós, torcedores. A gente sabe da situação toda que o Vasco vive. É muita dúvida na cabeça de jornalista, de torcedor. Então, sempre que o Pedrinho vem a público, eu acho que dá uma certa tranquilidade de entender o que de fato está acontecendo. Você disse sobre declarações polêmicas, eu acho que isso parte muito para o lado campo e bola, que eu acho que é o local onde há mais críticas a essa gestão, mas a gente vai comentar de tudo aqui, porque ele falou um pouco de tudo e eu acho isso muito maneiro. Elogiar o trabalho do Joel Silva, é um cara que eu acompanho, eu acho muito maneiro o trabalho e fez uma bela entrevista aí com o Pedrinho. Boa, boa. Então, para o primeiro assunto aqui,
que o nosso querido amigo Joel Silva, primeiro que eu posso dizer assim, né, que nós vamos trazer a principal declaração assim que mais repercutiu até o momento envolvendo a qualidade do elenco do Vasco, de acordo, né, com a opinião do Pedrinho. Então vou até colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá, né? Ele falando a opinião dele. Então, de acordo com o Pedrinho, vamos lá, tá aparecendo aí na tela, Gustavo, para a rapaziada. Tudo certinho. Então vamos lá. O que ele disse foi: se tratando de Campeonato Brasileiro, eu acho que o nosso elenco está hoje entre os 8, mas aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4 ou Libertadores, ou se ele vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. Um campeonato como o brasileiro requer um elenco mais qualificado e, obviamente, leva mais vantagem na competição. Essas alternativas só chegaram agora. Por isso que esse período de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, tem o beirada que é muito inteligente como o Nuno, você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, tem a volta do Adson, o David para o meio do ano, então agora o Carille tem algumas alternativas que ele não tinha no início da temporada. Essa foi, na verdade, né, a declaração aí do Pedrinho. Mas e aí, Gustavo, o que você tem a dizer dessa afirmação do Pedrinho? Você concorda com ele? Você acha que realmente o elenco do Vasco ali, ele falou na teoria, né? Obviamente em qualidade e capacidade está entre os 8 melhores do Brasil? Cara, é muito difícil, eu acho muito pobre a gente avaliar só o elenco, né? Como a gente diz, né? Avaliar só no papel. Porque como o próprio Pedrinho disse, eu acho que isso leva muito em consideração o que a gente vai ver em campo, o desempenho, o trabalho do Carille passa muito pelo que a equipe vai entregar. Eu acho que no papel ali, o oitavo, eu acho que o Pedrinho deu uma certa exagerada, mas dá pra gente botar talvez entre o top 10. Eu acho, a gente já comentou aqui em algumas oportunidades no canal, eu enxergo esse elenco de 2025 superior do que o dos últimos anos do Vasco. Também não é muito difícil, né? A gente sabe os anos difíceis que o torcedor vascaíno está vivendo, pelo menos na última década. Então eu acho que o elenco de 2025 é superior. Mas também vale lembrar que nossos adversários também aumentaram o nível. O Campeonato Brasileiro hoje é um campeonato muito competitivo. A gente sabe da condição financeira de boa parte dos clubes. Depois da era da SAF, a gente tem um Botafogo muito forte, um Bahia muito forte. São muitos clubes estruturados. Então eu acho que assim como o Vasco melhorou, os adversários também melhoraram. Agora, respondendo objetivamente, top 8, eu acho que não. Mas talvez um top 10. Pode botar aí. Eu concordo. Acho que é um elenco para o meio de tabela ali, para você, a princípio, né? Caso o time encaixe, que acho que é muito importante, ser um time organizado e competitivo, você consegue almejar coisas maiores. Mas veja ali também entre os 8, né? Entre os 8, não, perdão, entre os 10 principais ali, pode ser. Acredito que sim. A gente até tentou aqui fazer um raciocínio de alguns elencos que estão acima do Vasco, né? A gente, vamos dizer aí os que são, assim, certeza absoluta, né? Tem, por exemplo, o Flamengo, Palmeiras, Internacional, que para mim vem como um candidato ao título, pelo que vem jogando desde o ano passado. O Grêmio eu também acho que, no geral, tem um elenco melhor, né? Se reforçou muito bem, mas é um início de trabalho, né? Aqui a gente já tem o quê? A gente já tem 5. Né? Tem São Cruzeiro no Paulo. papel, exato, o Cruzeiro também no papel tem um elenco melhor do que o Vasco, tem o São Paulo, aí já são 6. Aí, pô, Atlético Mineiro também, né? Então, aí já são 7. Bahia, 8. Então, E já aí bateu pode aí, botar né? Corinthians e Fluminense na mesma Sim. prateleira, mas hoje eu Aí, enxergo como dois elencos que são um pouco superior ao do Vasco. E aí entra sim. nesse top 10, assim. Eu acho que Sim. 8 eu acho que é Você um pode pouco questionar, forte. por exemplo, o Fortaleza, se realmente está ou não, né? Mas queria saber de você, torcedor vascaíno, que está assistindo esse vídeo aqui nos canais Mário Coelho Vasco e também no MCV Play. Você concorda com o Pedrinho? Acha que está entre os 8 melhores elencos para o Campeonato Brasileiro? Achou que ele exagerou um pouquinho? Mas, dando sequência aí, vamos para a próxima fala dele, né? Ele fazendo uma avaliação da gestão dele até o momento.
Vamos lá, agora deixa eu achar, porque são várias abas aqui, meu Deus do céu. Eu Cadê? posso ler aqui para você, quer que eu leia? Deixa eu ver Enquanto você aqui. Pá, pode ser, pode colocando aí. Deixa eu ver, fala deixa do eu ver. Ah, Pedrinho, né? achei. A gestão tem Isso. sido muito boa. A questão é que Uhum. nós, apaixonados que somos, vamos associar uma boa gestão se você está ganhando os jogos ou não. Se estiver ganhando os jogos com muitas equipes, como muitas equipes fizeram e aumentaram sua dívida em quase 1 bilhão, tá tudo ótimo. Para muitas pessoas isso é uma boa gestão. Só que o Vasco é a maior prova de que isso não é uma boa gestão. Acho uma fala coerente do Pedrinho, assim. Eu já tive a oportunidade. A gente vê muito torcedor, né? Fazendo uma comparação com o Corinthians, né? Que brigou pelo título da Copa Sul-Americana na temporada passada. Eu acho que Acho tem até um que elenco. essa. Até, acho que ele citou, né? Esse exemplo que ele É, citou foi exatamente do Corinthians. a gente tem. Acredito que seja um time que vai brigar por títulos também esse ano. Já está brigando pelo título paulista nesse primeiro semestre. Mas eu acho que não é algo que vale a pena. A gente apostar Sim. todas as fichas em ser campeão em 1, 2 anos, e a gente sabe muito bem, como o Pedrinho falou, a prova disso tudo é o Vasco, assim. A gente foi multicampeão ali nos anos 2000 com o projeto do Eurico de tornar o Vasco um dos grandes clubes do mundo, né? E se tornou de fato, o Vasco era potência não só no futebol, era futsal, era basquete, o Vasco era um absurdo, mas eu acho que isso mostrou a conta no futuro, né? E acho que o Corinthians hoje é o grande exemplo, né? Negativo nesse quesito. Sim, com certeza. E é uma alternativa kamikaze também, né, cara? Porque você dá o all-in, né? Pra quem gosta de jogar aí carta, né? Aqueles jogos de carta. Enfim, às vezes você dá um all-in, vai com tudo ali e não vai exatamente com o que você planejou. E aí? Você vai ficar de mãos atadas, sabe? Então, eu concordo em certas partes com o Pedrinho, mas assim, tem que ver em que sentido, mais especificamente, ele quis dizer isso. Se for na questão financeira, aí beleza, a gente até entende. Aí eu realmente concordo com ele. Mas aí, se passar para outras esferas, outras decisões, aí eu acho que já é um pouco mais questionável. Mas na questão financeira, sim, eu concordo. Mas e aí, torcedor vascaíno? É claro que a cada tema que a gente trouxer aqui, vamos pedir a opinião de vocês com relação a avaliação do Pedrinho. Vocês concordam, discordam? Enfim. Agora, partindo para a próxima, acho que é até um complemento, na verdade, aí do que ele falou, mas com relação à parte mais a resultados Esportiva, né? esportivos. Exatamente. Ele falou aqui: a gente consegue, depois de 13 anos, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, depois de 5 anos em uma competição internacional. Para a história do Vasco, isso é muito pouco, mas para os últimos anos, isso era uma coisa muito importante. E acabou que isso foi transformando. Isso, perdão. E acabou que isso foi transformado em um caos, muitas vezes para mim, sem compreensão. Em um ano que a perspectiva não era positiva. Acho que de forma geral, sim. Foi até surpreendente, né? Essa chegada à semifinal da Copa do Brasil, né? Acho que ninguém imaginava que o Vasco chegaria ali realmente nessa fase, talvez umas oitavas, umas quartas, mas é aquilo, conseguiu se organizar, né? Se tornar um time competitivo, principalmente sob gestão do Rafael Paiva, e conseguiu vencer adversários até considerados superiores, como o próprio Fortaleza ali, né? O Atlético Paranaense também, de forma geral, mas que também estava vivendo uma crise, né? Troca de comando, por exemplo. Então, de forma geral, acho que sim, né? O saldo esportivamente é positivo e a gente tem que depois analisar de forma mais abrangente, né? Com relação a essa temporada em si, fazer um comparativo e até uma adição. Mas e aí, Gustavo, o que você acha dessa declaração no caso de um saldo, né, um resultado dos resultados esportivos aí da gestão Pedrinho? Cara, eu concordo com mais essa fala do Pedrinho. Eu acho que foi uma temporada, como ele disse, que no primeiro semestre a gente não tinha uma perspectiva positiva. E essa classificação para uma semifinal de Copa do Brasil, a volta da equipe para uma competição sul-americana, aumenta muito a autoestima do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno precisava voltar a sentir isso. Eu que estava presente lá no Vasco Atlético Mineiro, era legal a gente poder ver de novo o Vasco estando em uma decisão positiva, né?
porque eram anos tendo decisões negativas, decisões para ver se o Vasco ia subir, decisões para ver se o Vasco não ia cair. Foi uma temporada onde a gente estava em uma decisão positiva, né, para ver se o Vasco chegaria a uma final de Copa do Brasil. Mas também tendo o lado do torcedor, porque o desempenho melhorou e as cobranças vão aumentar também. Eu acho que o clube chegou a uma semifinal e aí esse saldo, o que trouxe esse amargo para o torcedor era sentir que dava para ter chegado a essa final, talvez com uma segunda janela melhor. Que aí entra a crítica à diretoria do Pedrinho, assim. Eu acho que no quesito esportivo, principalmente essa segunda janela de 2024 deixou muito a desejar e fez com que a torcida criticasse, assim. Porque talvez se a gente tivesse um reforço na zaga, tivéssemos pontas que chegassem para ser titulares, assim, com um nível maior do que era o Emerson, um jogador que pudesse se adaptar mais do que o Maxime, que trouxe um suíço ali de uma adaptação muito difícil. Eu acho que a crítica passa muito por isso. Chegamos à semifinal, mas dava para ter tido um pouquinho mais, assim. Fica com esse gostinho amargo pro torcedor. Se você trouxesse também uma peça de reposição ali, por exemplo, né? Também ao Paulinho, né? E digo até de forma geral, não do Pedrinho, mas até da 777, né? Porque, primeiro, eu lembro muito bem do Martínez, né? Do América Mineiro, que hoje está até no Fortaleza. Primeiro, Sim. a 777 descartou, né? Por conta da idade, aí não conseguiu trazer um jogador com características semelhantes, né? Do Paulinho, que também não é algo muito abrangente, podemos dizer assim, não tem muita disposição no mercado. Aí eles tentaram o Martínez, enviaram proposta de empréstimo, mas o Vasco também nessa deu muito mole, porque o clube já tinha deixado claro e recusado propostas nesse mesmo molde, né, deixando claro que só negociaria o Martínez se fosse uma negociação em definitivo. Mas aí, na sequência, é claro, eu quero saber a opinião de vocês, né, torcedores vascaínos, sobre essa questão em si do Pedrinho também, inclusive sobre esses resultados esportivos aí. E aí depois ele fala sobre o clássico entre Flamengo e Vasco, o desejo do Pedrinho, de acordo com ele, também em entrevista ao nosso amigo o Joel Silva, é de que ele está tentando, né, que o Clássico dos Milhões ocorra em São Januário, é um desejo dele, mas é aquilo. Isso no Campeonato Brasileiro pode até ser mais viável, porque assim, tem um ponto importante. Por que que esse clássico não pode ocorrer, na teoria, no Campeonato Carioca? Porque a Ferj, né, ali na prática é quem tem o mando, né? Então, no Carioca tem que ter a divisão 50-50. E São Januário não permite isso, infelizmente. Ainda, exatamente. E fora também tem tudo, a gente vai entrar em outro debate, questão das ruas estreitas, que qualquer conflito, qualquer confusão já é um potencial para catástrofe imensa, né? Então o BEP ele não autoriza que nem o clássico com o Flamengo, nem mesmo com o Fluminense em si ocorram em São Januário. Então, assim, você levar o clássico Vasco e Flamengo para São Januário é um pouco mais plausível, né? Tem uma probabilidade maior sendo no Campeonato Brasileiro, porque a princípio a divisão ali, de acordo com o regulamento, é 90-10. É como se você fosse realmente um time mandante contra o visitante. A questão desse caso em específico é que são dois clubes rivais da mesma cidade ali e pela proximidade também, né? Então tem essa facilidade para essa divisão. Nos últimos anos, houve acertos, né, entre as diretorias para que fosse, né, a divisão 50-50, no caso, tanto no primeiro turno como no segundo. Aí o Vasco, no caso, quebraria, né? Terminaria essa sequência em si, que nós podemos dizer, de ano para ano. Então, a questão é, se o Vasco preferir ter o jogo em São Januário, no segundo turno, a torcida vascaína, ou não sei exatamente, acho que o Vasco é mandante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, se for o caso, né, no segundo turno, a torcida vascaína não vai poder estar presente, por exemplo, no Maracanã, caso, né, se confirme realmente o clássico lá, se o Flamengo não vender o mando de campo. Enfim, mas e aí, Gustavo, o que você acha sobre isso, né? Sobre esse clássico entre Vasco e Flamengo em São Januário? Você acredita que realmente é a melhor escolha, que deva acontecer, ou você prefere
manter ali, por exemplo, no Maracanã? Acha que realmente é o ideal? Eu acho que é papel do Pedrinho, da diretoria, lutar por esse direito. A gente fala muito sobre jogar em São Januário, o Vasco se sentir em casa e não dar mais um mando ao Flamengo, né? Porque, infelizmente, a realidade de hoje é que o Maracanã é um estádio todo envelopado para o Flamengo, onde a torcida do Flamengo está acostumada. E eu acho que também a gente fala muito sobre o confronto Vasco-Flamengo nos últimos anos. Não que isso vá fazer o Vasco vencer se for em São Januário, mas eu acho que dá uma vantagem esportiva maior também. É um campo onde o Vasco está acostumado. Eu acho que ali a torcida do Vasco consegue influenciar ainda mais no jogo. O papel do Pedrinho é lutar por isso, entendeu? Se vai acontecer ou não é questão das autoridades, mas eu acho que a função do Pedrinho é essa, tá correto. Nesse ponto, sim, né? Concordo. Realmente ele tem que fazer valer, né, o benefício, né? Ali o Vasco jogar com as armas que tem à disposição e tê-las, né? Ter a autorização para utilizá-los, que no caso, né, é São Januário. Querendo ou não, nesse ponto, sim. Concordo. Mas, claro, novamente, quero aí a visão, né? Opinião de vocês, torcedores vascaínos. E aí, até utilizando essa situação como gancho, o único clássico que pode ocorrer em São Januário, que seria Vasco e Botafogo, lembrando que o clássico, né, tem o apelido de clássico da amizade. O Pedrinho falou, né, ele explicou porque foi feita a venda do mando de campo, tanto desse jogo com relação ao Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e também propriamente o duelo com o Palmeiras, que novamente vai ser em Brasília, assim como no ano passado. Então, abre aspas para o Pedrinho. Eu respeito quando chega um comunicado do executivo que a gente precisa fazer venda de jogos, ou mando, né? Para justamente criar fluxo de caixa para fazer o pagamento mais para frente das dívidas. Eu tenho que ser responsável financeiramente com o clube. Por que vender o jogo com o Palmeiras e o jogo com o Botafogo? Porque são jogos que são exigidos pelo comprador, são jogos grandes. E lógico que eu quero jogar em São Januário, mas eu respeitei a governança, sendo que houve uma valorização mais do que o dobro, porque os jogos do Vasco foram vendidos por R$ 1 milhão, mas nós estamos vendendo por R$ 2 milhões, com a possibilidade a R$ 2,5 milhões se passar de 50 mil pessoas no estádio. 2 jogos que estamos falando de R$ 5 milhões. Ah, R$ 5 milhões não dá para nada? Quem disse? Você falou uma coisa e fez outra. Falei que quero jogar em São Januário, mas estou vendendo jogos. Não sou mau caráter por causa disso. Eu estou entendendo a situação do clube. E outra coisa, a gente bate tanto no peito para falar que tem 15, 20 milhões de torcedores, e quando a gente leva para um jogo off-Rio, eu tomo pancada, mas e o torcedor que é de fora do Rio? Então, é basicamente isso. Essa Acho declaração do mais uma Pedrinho. fala coerente, né? Ele explica a importância de ter esse fluxo de caixa. Eu entendo também o torcedor ficar chateado, e não pelo fato de, o torcedor do Rio merece mais do que o off-Rio, nada disso. Mais uma vez batendo na tecla. É fascinante a torcida do Vasco fora do Rio, assim. É algo que faz o torcedor se sentir mais orgulhoso ainda, entendeu? De saber a dimensão do Vasco, que é um clube nacional. Mas acho que o pé atrás da torcida fica na questão esportiva. Porque, Uhum. obviamente, o estádio do Vasco é São Januário, que é aqui no Rio de Janeiro. Sim. É um estádio onde a gente sabe que dá muitos pontos para o nosso clube. A gente sabe ainda mais nos últimos anos. Foi a Quantas nossa vezes o. fortaleza, né? O Vasco É, conseguiu voltar a fazer valer, diferentemente do que foi em 2023, por exemplo, ali, ainda com o Barbieri, né? Que o Vasco perdeu muito ponto em São Januário. com certeza, 2024 o Vasco ganhou muito ponto em São Januário. Se eu não me engano, o Vasco perdeu uma partida, né? Sim, no Em geral, sim. 2022, eu acho que quem foi o craque do Vasco pro acesso foi São Januário, entendeu? Eu acho que Sim. o receio da torcida fica por conta dessa questão esportiva. Mas quando o Pedrinho explica a necessidade, fala sobre essa questão de fluxo de caixa, e aí a gente compreende, entendeu? Precisa de dinheiro. A situação do Vasco financeira ainda é delicada. Então passa a ser coerente. É aquele velho debate, né, cara? O benefício esportivo e o benefício financeiro, e você conseguir equilibrá-los, né? Aliá-los. Quando que você tem que priorizar um e quando que você tem que priorizar outro. Tá achando que é fácil?
Ser dirigente? Pedrinho acho que tá vendo aí, né? Com relação ao tempo que ele era comentarista, né? Ele mesmo já deixou claro, uma coisa sou eu falar lá, né, no programa, no ar-condicionado ali, né, Com bonitinho e tal, e certeza. outra coisa é você estar ali na vivência do dia a dia de um clube para saber quais são as necessidades. Então, enfim, tem mais duas declarações aqui também interessantes do Pedrinho, né? Ele deixando claro ali pro Joel que a proposta de renovação para o Léo Jardim já está nas mãos do goleiro, então depende, no caso, da decisão dele. Eu acho que é algo acertado, né? Realmente, um jogador que merece a valorização salarial, perdão, por ser um dos pilares do time, ter se tornado um símbolo, né? Tem uma identificação com o clube, com a torcida também. Então, acho super justo, ainda mais por 4 anos, né? Goleiro tem essa possibilidade de estender um pouco mais a carreira. Mas e aí, Gustavo? Sua opinião sobre essa renovação, sobre o nosso arqueiro, Léo Jardim? Eu acho que é a prioridade do Vasco para o ano, no quesito renovações, né? Tem alguns jogadores que precisam. Acredito que o Léo Jardim seja a grande peça do elenco hoje, assim, um jogador que tem potencial para se tornar ídolo. Eu acredito que para isso vai precisar ganhar títulos, né? É, mas é acertado, cara. O Léo Jardim ainda é um goleiro jovem, né? Fez 30 anos agora, nesse mês, acredito. Então, é acertado isso. O Vasco tem que permanecer com o Léo Jardim. Agora fica da vontade dele, mas eu acredito que ele vai permanecer sim, cara. Perfeito. Mas acabei esquecendo, né, na última pergunta, o último tema, na verdade, que a gente trouxe aqui sobre essa questão de venda de mando de campo, né, por ser um clássico onde o Vasco é o único que pode jogar em São Januário, o próprio jogo de novo com o Palmeiras, que foi vendido lá pro Mané Garrincha. Então, o torcedor vascaíno que queria estar presente, né, para ver um Vasco e Palmeiras, por exemplo, em São Januário, infelizmente não vai poder esse ano novamente. Queria que vocês deixassem aí nos comentários, caso vocês não tenham feito isso ainda, né? Naquele momento anterior, quando nós comentamos sobre isso, eu acabei fazendo um vídeo para os dois canais, né? Então, assim, queria que vocês deixassem aí o que nesse sentido, né? Nessa situação específica, o que vocês preferem? O lado financeiro ou o lado esportivo? E até mesmo, de forma geral, se vocês têm uma opinião diferente. Não, eu prefiro cada caso é um caso, tem que analisar com calma, com cautela, enfim. E aí, o último tema aqui é que o Pedrinho ele acaba dizendo o seguinte: o Vasco ele precisa da união dos torcedores, tá? Das páginas e até mesmo dos YouTubers, como o próprio aqui, né? O próprio presidente diz, concordo plenamente com ele, mas é aquilo, né, presidente? Infelizmente, você não pode querer por dois, né? Você tem que fazer por onde e contar, né? Claro, aí com também a coerência, né? E a consideração, podemos dizer assim, dos colegas de forma geral, né? Tanto da torcida como também, né, da torcida no geral e até mesmo outros colegas que também produzem conteúdo. Não tem como a gente querer por dois, né? A mesma coisa fazendo analogia ali de um relacionamento, né? Se só você quiser e a outra pessoa não quiser, não adianta. Aí você vai ficar querendo, né? Enfim. Mas e aí, Gustavo, de que forma você vê essa última declaração aí do nosso presidente? Cara, não tem como não concordar, cara. Quem é Vasco tem que estar junto pelo mesmo propósito. Sim. Eu acho que essa fala do Pedrinho passa muito por conta de suposições, né, especulações que surgem a todo momento, e muitas delas o Pedrinho vem a público desmentir. Eu entendo esse cansaço dele por toda hora desmentir alguém, Não é, quer toda, vender? então, eu entendo esse cansaço dele, mas eu acho que essa união também não pode limitar, impedir que a torcida possa fazer críticas. Eu acho que tem que estar aberto isso também, porque a torcida é o maior bem do clube, entendeu? Ele tem, como o Pedrinho já falou algumas vezes, a torcida mantendo a não tendo agressões, a torcida tem direito a tudo, entendeu? Dentro do estádio, tá pagando seu ingresso, paga sócio torcedor e tem direito a críticas. Mas acho que a partir do momento que surgem notícias que não são verdadeiras, picuinhas que são criadas unicamente para criar conflitos dentro do Vasco, isso não é legal. Porque quem é Vasco quer o melhor pro clube, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que você citou um ponto
muito interessante, que é o seguinte: não é porque você está criticando que você torce contra. Não, é pelo contrário, é para corrigir, é para melhorar aquela situação em específico. Então, mas e aí, torcedor vascaíno, o que você acha dessa declaração aí do Pedrinho com relação ao fato de ter uma união? Vocês veem dessa forma, né, que há uma desunião, né? Há uma tentativa ali, no caso de se fazer, podemos dizer assim, criar uma crise, até mesmo de próprios torcedores, de alguns colegas de páginas, imprensa. Como é que vocês veem esse cenário? Acreditam que tem muita interferência, muita tentativa de atrapalhar aí o trabalho do Pedrinho? Quero que vocês deixem aí nos comentários, beleza? Então é isso, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. E aí, novamente, não esqueçam de deixar o like nos 2 vídeos, se inscreverem no canal e também ativarem o sininho aí, tá vendo aí? Até a inteligência artificial do Gustavo tá celebrando, tá vendo? Então, é isso. Nos 2 canais, por favor, façam isso. Deixem o like, ó, tá vendo? Igual aqui do lado. Me pegou, mano. Se inscrevam nos canais e também ativem os sininhos para receberem sempre notificações dos nossos vídeos, beleza? E aí, caso vocês estejam acompanhando esse vídeo pelo canal MCV Play e ainda não seguem o canal Mário Coelho Vasco, é só procurarem aqui na descrição que vai ter o link que vai redirecionar vocês diretamente para o canal Mário Coelho Vasco. E aí, vice-versa, se vocês estão no canal Mário Coelho Vasco e ainda não nos seguem no MCV Play, só procurar aqui também na descrição do vídeo que vai ter o link que vai redirecionar vocês diretamente para o MCV Play, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.